Boa noite, gente boa. Que bom ter você logo no primeiro culto de janeiro, 3 de janeiro de 2021. Ano novo, com Cristo sempre, vida nova. Ano novo. Meus irmãos, que bom que você está aí, que bom que a gente está aqui para adorar a Deus. E eu quero ler um texto bíblico muito especial com você, para abençoar a tua vida. Jeremias 29:11, texto muito especial de Deus para nós. Diz assim: só eu conheço os planos que tenho para vocês, prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, Senhor, quem está falando. Meus irmãos, na relação de Deus com o povo de Israel, Deus sempre estava revelando o seu caráter e o seu propósito para esse povo e ensinando a esse povo quem era esse Deus. E muito especialmente nesse momento, Deus está dizendo que Ele é um Deus que tem planos para nós. Como assim? O Deus de todo o universo tem planos para nós, é isso? Ele diz aí, planos de paz e não de mal, planos de prosperidade e não de desgraça, para dar um futuro e uma esperança. Então olha, começa adorando nesse culto esse Deus que é um Deus de esperança. Então, meu irmão, se você fez a virada do ano e está assim, puxa, eu estou sem esperança, está faltando Deus. Deixa Deus aí reinar, soberano, tomando conta de você, e você vai redescobrir uma esperança extraordinária para você viver agora 2021, tá bom? Então deixa eu orar com você, pedir que Deus abençoe o nosso 2021 com essa perspectiva. Levanta a tua cabeça em nome de Jesus, creia mesmo, creia de verdade. Diga, eu tenho um Deus de esperança, eu tenho um Deus que tem planos para mim, de prosperidade, não de desgraça, para dar futuro e esperança. Vamos orar a Deus? Obrigado porque nós podemos te adorar o tempo todo, e a nossa maior esperança é a esperança eterna, o dia que estaremos com o Senhor para sempre na eternidade. Não há nada nesse mundo que venha acontecer que possa nos separar do teu amor. Então obrigado porque o Senhor tem planos para nós, de prosperidade, não de desgraça, para dar futuro e esperança. O Senhor não é um Deus que tem prazer na desgraça, o Senhor é um Deus de graça, e que nessa noite, Deus, a tua graça salvadora, alentadora, restauradora se manifeste na nossa vida e através da nossa vida, e nos abençoe nesse novo ano, Deus, com a tua presença, com o teu poder, para a gente continuar firme contigo, para que esse ano seja um ano muito abençoado pelo Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos, povo de Deus, junto, adorar com esperança, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. De Judá, júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se em todos os povos que o novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Deus de Judá, Deus de Judá, Deus de Judá, prevaleceu, Deus de Judá.
Então, irmãos, a gente não pode começar o ano 2021, terceiro dia de 2021, sem estarmos praticando a intercessão. E nós cremos que o nosso Deus, Ele é um Deus de poder, e cremos que a oração da fé pode muito nos seus efeitos. Então eu quero ler com você Ageu capítulo 1, do verso 3 ao 7. Lembrando que eu quero orar por você que está em 2021, também com as suas lutas e batalhas. Algumas se resolvem no ano que passa, outras a gente traz para o novo ano, como agora em 2021, você pode estar trazendo algumas batalhas aí. Fica firme no Senhor. A gente vai fazer a oração aqui em saber se não é o ano da cura, da libertação, da resposta de Deus, do milagre de Deus na tua vida. Então creia e espere de Deus com esperança. Ageu capítulo 1, verso 3 e 7, a gente vai fazer essa leitura agora. Estou tentando ler aqui na projeção. Pode projetar aí, por favor, Ageu 1, 3, 7. Por isso, o Senhor falou assim por meio do profeta Ageu: povo de Judá, será que fica bem vocês viverem em casas luxuosas enquanto o meu templo continua destruído? Pensem bem no que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muitas sementes, mas colheram pouco. Tem comida, mas não é suficiente para matar a fome. Tem vinho, mas não dá para ficarem bêbados. Tem roupas, porém elas não chegam para os proteger do frio. E o salário que o trabalhador recebe não dá para viver. Por isso o Senhor Todo-Poderoso diz: pensem bem no que tem acontecido com vocês. Aqui Deus nos chama, irmãos, a pensar. Mas pensar com a perspectiva lá da ótica do povo de Deus naquele tempo de Ageu, quando eles tinham retornado para a sua terra a fim de reconstruir o templo. Mas o povo começou a construir suas casas, seus negócios, a sua vida, e esqueceram do templo. E porque eles eram conhecedores da palavra, Deus decidiu discipliná-los. O que Deus está dizendo é o seguinte: eu sou um Deus que disciplina os filhos. Hebreus vai dizer que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Eles conheciam a responsabilidade que eles tinham com o seu Deus, a responsabilidade de melhorarem o templo do Senhor e de serem fiéis nos dízimos, nas ofertas, estarem ajudando, participando das coisas de Deus. Eles deixaram isso de lado. Então, meus irmãos, muitas vezes o nosso Deus, Ele é um Deus que nos disciplina, mas não para abater a gente, mas para a gente aprender. Lembra da última mensagem que eu preguei, dia 27, sobre a importância de aprendermos com a vida, aprendermos com as experiências que com Cristo nós podemos aprender com cada uma delas para melhorar? Então Deus estava ensinando para esse povo, para eles aprenderem, que eles deveriam buscar o reino em primeiro lugar. E porque eles não estavam fazendo, tem uma versão que diz que eles estavam juntando em saco furado. Já aconteceu isso com você? Às vezes acontece com as pessoas. Elas não são fiéis a Deus, cuidam dos seus negócios, da sua casa, do seu carro, da sua televisão, mas elas não dizimam, não ofertam. E aí, meus irmãos, estão sempre encrencadas financeiramente. Deus sempre tem que tocar em algo, na finança delas, em algo que não se desenvolve, não se resolve, porque elas não se entregaram 100% ao Senhor, nessa confiança de dizer: Deus, eu vou cuidar de todas as minhas responsabilidades, inclusive das que eu tenho com o Senhor. Então eu quero desafiar você nesse ano 2021, meu irmão, a cuidar de todas as responsabilidades que Deus tem colocado diante de você. Cuide bem da sua família, da educação dos seus filhos, da sua casa, dos seus estudos, da sua faculdade. Cuide bem do patrimônio que você quer conquistar, e que Deus te abençoe com patrimônio e tudo mais. Mas, meu irmão, não esqueça o reino de Deus. Estamos aqui para pregar o Evangelho 2021, ganhar almas 2021, fazer diferença 2021. E Deus, que é o dono do ouro e da prata, deu prata e ouro para você. Mas não é para você usar só para você, é para você abençoar a obra também. Então seja fiel, porque eu sei que Deus vai continuar sendo fiel com você também, tá bom? E se você tem recebido disciplinas na sua vida, como diz o texto, pense sobre isso. Que você tem que ajustar-se com Deus, teu coração generoso e teu coração confiante. Eu quero orar por você que está na luta, para que Deus realmente Ele ajude você, fortaleça você e sare você. Deus, em nome de Jesus, que nesse tempo a tua igreja, ela continue crendo nesse tempo de 2021. Que o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Senhor é o Deus do impossível, que nada é impossível para o Senhor. E que Deus, nesse momento, nossos irmãos
que estarão dando dízimos e ofertas, transferindo dinheiro, Pai querido, que eles façam com alegria, façam com generosidade, façam com espontaneidade, e Deus, se tem momentos em suas vidas que o Senhor está disciplinando, que eles ouçam essa disciplina amorosa do Senhor, que não é para bater, não é para levar desgraça, mas é, Deus querido, para que eles tenham mais experiências com o Senhor, experiências mais profundas com o Senhor, usando bem, administrando bem o tempo, administrando bem os dízimos e ofertas que eles têm para dar para o Senhor, administrando bem as decisões. Então, Deus, abençoa o teu povo. Deus, eu não sei se tem alguém ferido, machucado, alguém que está precisando muito, Senhor, Deus, de um milagre do Senhor, que nesse momento, Pai, o Senhor estenda as tuas mãos de poder, toca essa pessoa, e que ela seja curada pelo Senhor em nome de Jesus. Que Deus, ela receba a vitória do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, mas que o Senhor dê um novo rumo, Deus, na vida, que o Senhor faça com que ela, nesse ano 2021, Deus, a sua vida dê uma virada para melhor, para a glória do Senhor. Esteja junto conosco, Deus, precisamos de Ti. Continua abençoando o Teu povo, enfermo, também da igreja que está na luta, que eles continuem sendo abençoados com a Tua presença e com a Tua cura, e nos conduza, Deus, para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar, irmãos, para a glória de Deus, na certeza de que Deus ouviu nossa oração. Em João 3,16 nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Louvado seja Deus pelo ousado amor. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim, mas tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim, mas tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Mas tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Mas tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprar, nem mereceu, mesmo assim se entregou. Oh,
para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh. Então, irmãos, vamos começar fazendo também a intercessão agora pelos nossos irmãos que vão aniversariar essa semana, do dia 3 ao dia 10, aniversário de vida. Dia 5, Denise Maria Alves de Souza. Dia 6, irmã Dulce Xavier França. E dia 10, Claudete Carvalho Silva e o irmão Osvaldo. Nossos parabéns para eles. E de casamento, meus irmãos, dia 3, irmã Iracilda e Luiz Teodoro, que é hoje também, né? E dia 5, Amanda e Roberto de Souza. Um beijo para vocês e deixa eu orar para vocês aqui. Pai querido, muito obrigado pela vida dos nossos irmãos que fazem aniversário de vida. Que Deus, todos os dias eles estejam lembrando do Senhor, estejam com o coração temente ao Senhor, reconheçam o Senhor nos seus caminhos e vejam, Deus, a bênção e o cuidado do Senhor. Os nossos irmãos que fazem aniversário de casamento, Pai, como é bom quando um casal consegue viver casado na Tua presença, buscando no Senhor, na Tua palavra, orientação, sabedoria, ânimo e coragem, Deus, para construir um casamento abençoado e serem bênçãos para todas as pessoas ao seu redor. Continua cuidando de todos esses nossos irmãos e que eles sintam agraciados pelo Senhor por terem entrado no ano de 2021, que seja um ano de muita bênção e muita vitória para eles, em nome de Jesus, amém. O amor de Deus nos transforma e nos faz diferente. Abraça-me, Senhor, não me deixe, eu quero estar em teus braços de amor. Para mim, meu coração te entreguei.
teus braços de amor. E agora que perto está, tudo é diferente. Muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Contigo eu quero estar, te dar o meu louvor. Preciso desse amor. Jesus, és tudo para mim. Meu coração te entreguei, pois deste a vida por mim. Tua graça é tudo que eu preciso. Jesus, és tudo para mim. Abraça-me, Senhor, não me deixe ir. Eu quero estar em teus braços de amor. E agora que perto está, tudo é diferente. Muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo eu quero estar E agora? para sempre. E agora que perto está, tudo diferente. Muito diferente, Senhor. Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou. Contigo quero estar para sempre. Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41, do verso 50 ao verso 52. Eu quero trazer para você a mensagem sobre o que esperar em 2021. Diz assim: antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher, Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. À luz desse texto, meus irmãos, eu quero falar com você sobre o tema: o que esperar em 2021. Pai, por favor, tome essa história de José e aplica na nossa vida os desafios que o Senhor tem para nós este ano. E que aquilo que o Senhor vai nos ensinar nessa noite, que nós precisamos esperar para 2021, a gente realmente veja como marcas indeléveis da Tua presença, da promessa da Tua palavra na nossa vida, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aqui nós temos a história de José do Egito, lembra dele? Tem um poema do Carlos Drummond de Andrade titulado E Agora, José? E agora, José? A festa acabou, os amigos se foram, e agora José? E José está perdido. José não sabe o que esperar da vida depois do que aconteceu na sua vida. Mas aqui, meus irmãos, nessa história nós não temos esse pessimismo do e agora, José? O que esperar diante das perdas, diante das dificuldades, diante de tudo que aconteceu? Aqui nós temos uma história, meus irmãos, muito especial e que pode trazer pelo menos 2 lições muito preciosas para a nossa vida. É a história de José do Egito. E essa história realmente é um exemplo para todos nós, porque José aprendeu a esperar o certo diante das dificuldades. Você conhece a história de José? Ele foi invejado pelos seus irmãos, que bateram nele, machucaram ele, mas ao invés de matá-lo, não queriam ficar com as mãos sujas de sangue. Ele foi jogado num poço e vendido para os homens do deserto. Depois ele foi comprado pelo Potifar, que o levou para sua casa como escravo. E aí José, ele tinha uma posição tão importante lá junto de Potifar, na casa de Potifar, que a esposa de Potifar colocou os olhos em José, queria transar com o menino, queria fazer sexo com o menino, queria tê-lo como amante. E José disse para ela: olha, longe de mim esteja pecar contra Deus. E ele fugiu, e quando ele saiu, ela gritou, aí o pessoal apareceu, e ela disse que ele tentou estuprá-la, e aí o
Potifar veio e mandou ele para a prisão, ele ficou preso por um bom tempo. Lá na prisão ele conheceu 2 copeiros que tiveram sonhos perturbadores. Aí José foi lá e revelou o sonho daqueles copeiros, inclusive disse para um: olha, você estará diante do rei, eu peço que você interceda por mim, lembra que eu estou aqui de forma injusta. Mas aí o copeiro esteve diante do rei, mas nem lembrou de José. José abençoou tanto, mas recebeu uma profunda ingratidão. Até que o momento em que Deus realmente reverteu a vida de José, né? Se José, meus irmãos, ele fosse contar com problemas, ele viveria uma vida amarga e não conseguiria ir adiante. Se ele só olhasse para os problemas, se ele não tivesse nada do que esperar em Deus, se ele não tivesse esperança em Deus, ele viveria amarrado no seu passado. Eu acho, meus irmãos, interessante na Bíblia que José, ele sempre se lembrava dos sonhos de Deus para a sua vida, dos planos de Deus para a sua vida, dos projetos que Deus tinha para ele, e tanta coisa errada acontecendo. Parecia que a vida toda ia dar errado, e as coisas que Deus tinha planejado saíram do controle, que Deus não estava mais no controle, mas não foi nada disso. No versículo 50, você vê que José chegou ao governo do Egito, antes dessa fome aqui acontecer, né? E quando José então decidiu que o que tinha acontecido com a sua vida, Deus estava no controle de tudo. E aí José tem 2 filhos. Você sabe o que acontece aqui? O faraó tem um sonho, vacas magras e vacas gordas, espigas de milho com muito milho, espigas de milho secas. Ele fica desesperado, ele não sabe o que significa esse sonho. E aí aquele copeiro lembra, porque nenhum dos assistentes do rei conseguia resolver o sonho, que José conseguia resolver o sonho. Trouxe José à sua presença e José falou com ele: olha, tem alguns anos aí, 7 anos, que a terra toda vai passar por uma grande abundância. E depois 7 anos ela vai passar por uma grande escassez. E o que o rei deve fazer? O rei deve fazer provisão nesses 7 anos de vacas gordas, para ter naquele tempo de vacas magras. E deve escolher uma pessoa sábia para administrar tudo isso. Aí o faraó não pensou 2 vezes: não, esse cara vai ser você. Ele honrou José, colocou como principal do Egito, somente abaixo do próprio faraó, e José conseguiu assim prosperar muito. Agora, o que marca a vida de José, meus irmãos, é que ele sofreu injustiça, ele sofreu inveja, os efeitos da inveja, ele sofreu traição, ele sofreu a ingratidão, mas em toda a biografia de José, você vê um José que continuou fiel ao Senhor, leal ao Senhor. Aqueles problemas da vida que a gente usa para pecar, José usou para fortalecer a sua fé no Senhor. E olha o que acontece agora: Deus honra o seu servo. E honra tanto José, meus irmãos, que José ele casa, né? Depois que ele assume aí essa liderança grande no Egito, ele se casa, ele tem 2 filhos. E ele coloca nome nesses 2 filhos, né? O primogênito ele chamou de Manassés e o outro ele chamou de Efraim. E esses 2 nomes revelam o que José estava esperando para a sua vida. E o que eu e você devemos esperar em 2021. Apesar também, pode ser que você esteja sofrendo traição, inveja, ingratidão. Você está sendo fiel a Deus? Então tem 2 coisas que você pode esperar que Deus vai trazer para a sua vida. 2 filhos com os quais Deus quer te abençoar se você deixar. Aí nós temos esse primeiro filho, diz que José o chama de Manassés, diz aí o verso 51. Ao primogênito chamou Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a casa de meu pai. Então ele chama o seu primeiro filho de Manassés. E meus irmãos, quando nasce aqui esse primeiro filho, a vida de José já estava muito abençoada, que ele percebeu que ele havia esquecido todo o sofrimento e dores que ele viveu naqueles dias. Por isso José chamou aqui o nome do seu primeiro filho Manassés, que significa esquecimento. Olha, se José ficasse pensando no passado, vivendo de passado, falando para todo mundo do passado, ele não conseguiria seguir adiante. Ele seria uma vítima das circunstâncias.
E jamais ele entenderia que ele é um agente das circunstâncias, guiado por Deus, e que o Deus das circunstâncias estava guiando a sua vida. Então eu quero que você tenha diante de você aí, meu irmão, essa lição. O que você pode esperar? Você pode esperar em 2021 resolver-se com o seu passado de uma vez por todas. Nossas vidas são marcadas muitas vezes, mas por lutas e dificuldades que vão formando cicatrizes em nossa alma. E a gente precisa se libertar do passado e saber, como diz a Bíblia em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. José, irmãos, tinha tudo para ser amargurado, vítimazinha das circunstâncias, de ser aquela hiena antiga, né? Para você ver como é que eu sou velho, daquele desenho hard lá, ó dia, ó azar, ó vida. E tinha tudo, irmãos, para ser uma péssima companhia. Ele tinha tudo para não dar certo, tudo que ele sofreu, mas ele deixar o passado no passado. Irmãos, quando hoje a gente vive com Cristo, e José vivia pela fé na vinda de Jesus, ele olhava para frente e sabia que Jesus viria. Hoje eu e você olhamos para trás e sabemos que Jesus já veio. Então nós cremos nele igual José cria. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então para de viver de passado, se acerte com o teu passado. E às vezes, meus irmãos, os nossos sofrimentos vêm porque nós erramos. Então se você errou, não importa a intensidade, quando a gente erra, como é que a gente se resolve com o passado? Com os nossos erros? Arrependimento. Não se arrependa de verdade, diga, não vou voltar mais por esses caminhos, vou fazer diferente. Às vezes nós sofremos por causa do diabo. Ele é o tentador, ele é o adversário, ele é o acusador. E como a gente enfrenta o diabo, irmãos? Resistindo. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E muitas vezes nós sofremos por causa do erro dos outros contra nós. Que José estava muito nessa área, né? Seus irmãos, a esposa de Potifar, o próprio Potifar que não reconheceu, copeiro. Agora, como a gente tem que reagir? Como a gente se encerra com o passado? Quando as pessoas erraram conosco, não tem jeito, é com perdão. Então, meus irmãos, arrependimento, resistência e perdão são fatores fundamentais nesse ano de 2021 para a tua vida. Resista ao diabo. Perdoe quem você precisa perdoar. Mas pastor, aquele abuso foi terrível. Eu sei que é ser abusado, eu já fui abusado, mas eu perdoei, coloquei uma pedra, acabou. Para de viver de passado e perdoe quem te ofendeu e se arrependa dos teus erros. Sabe por quê? Porque se você fizer isso, Deus nesse ano vai te abençoar com o presente mais poderoso do mundo, a paz. Você vai ter a paz com você, a paz de Deus com você, a paz que vai guardar o que você pensa. Os teus pensamentos à noite, ao invés de estar em guerra, vão estar em paz. Vai guardar o que você sente. Sabe aquela angústia, aquele peso na alma, aquela depressão? O psicólogo vai te ajudar, o psiquiatra pode te ajudar. Mas, meu irmão, o que vai te ajudar é a paz de Deus, ele é a principal. Então acerte-se com o seu passado e creia na vitória de Deus. Então, como diz lá em Romanos 12:2, renove a sua mente. A Bíblia diz que a gente tem que renovar nossa mente, e renovar nossa mente é isso. Eu vou viver pela palavra de Deus. A minha mentalidade não será forjada por nada que não seja pela palavra de Deus. Coisa simples, irmãos, mas que às vezes nós desconsideramos e pagamos um alto preço. Então deixa o Espírito Santo renovar a sua mente. Para com esse discurso de tadinho, coitadinho de mim, coitadinho de mim, coitadinho de mim. Às vezes fica insuportável ficar perto de pessoas que toda hora tem alguma coisa para reclamar. Casamentos que não dão certo, ou que é difícil porque está sempre alguém reclamando, e a vida reclamando, e é o jovem e o adolescente reclamando da vida, o junior reclamando da vida, o adolescente reclama da vida pra caramba, e a jovem reclama da vida pra caramba, e adulto e terceira idade reclamando da vida pra caramba. Então, para com isso, meu irmão. Deixa o passado no passado, diz, vai ser novo. E eu vou enfrentar as lutas da vida com um novo ânimo, uma nova alegria, uma nova fé, todo dia, pela graça de Deus. E lembra, meus irmãos, que você pode se resolver com o passado por uma razão também muito importante. Em Gênesis 50:20, José, inclusive, ele se resolve com seus irmãos, né, num texto muito lindo. Ele diz assim para os seus irmãos, Gênesis 50:20, olha esse texto, que coisa importante, coisa preciosa. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha a visão que José tinha, cada luta que ele passava, ele sabia que Deus continuava no controle, que Deus não perdeu os planos dele, para ele, para o José.
e que Deus era capaz de cuidar dele em todas as situações. E isso encontra respaldo, legitimidade, quando Paulo escreve à igreja de Roma, no capítulo 8, verso 28, quando ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Quando você está dentro do propósito de Deus, meu irmão, as situações podem sair totalmente do controle, mas se você está dentro do propósito, está sendo obediente ao Senhor, leal ao Senhor, você pode saber que Deus vai agir nessa situação para que todas as coisas cooperem para o teu bem, porque o teu bem evidencia a glória de Deus. Então se resolva com o teu passado, coloca uma pedra no passado, perdoa quem você tem que perdoar, resista ao diabo, até as tentações dele trazer acusações do que você fez no passado, resista a isso. Resista às palavras dele dizendo que você é um fracasso, você é uma vítima, você nunca vai dar certo na vida, você é um Zé Tadinho, você é um Zé Ninguém. Resista a essa opressão maligna na tua vida e seja direcionado a ouvir a palavra de Deus. E claro, como não poderia deixar de ser, arrependa-se onde você tem errado com Deus, com teu cônjuge, com teus filhos, com teus pais, no teu trabalho, nas tuas escolhas. Arrependa-se, diga: Senhor, vai ser uma nova vida esse ano, uma vida santa como o Senhor quer. Agora, meus irmãos, por último, a primeira coisa que Deus quer fazer é ajudar você a se resolver com o teu passado para você poder seguir adiante, tá? A segunda coisa é que Deus quer te dar prosperidade. O que você pode esperar em 2021? Se resolver com o passado e prosperidade. Então, o pastor vai falar de prosperidade. Olha o versículo 52 que a gente leu, né? Ao segundo filho chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Olha que interessante, nasce aqui o segundo filho de José, e ele escolhe o nome de Efraim, que significa duplamente frutífero. Então, com isso, meus irmãos, aqui, José estava profetizando que chegou o tempo para realizar os propósitos de Deus se cumprindo todos na sua vida. Aquele sonho primeiro que ele teve, que fechos se curvariam diante dele, que ele estaria numa posição de autoridade, está acontecendo. Então, olha, a vida de José havia, agora que nesse momento, prosperado grandemente, depois que ele interpretou o sonho de Faraó. E ensinou a estratégia de guardar os mantimentos, como eu te falei, no celeiro, para o tempo da fome, ao ponto do Faraó dar a José o seu próprio anel de autoridade, diz o verso 42. E Deus prosperou tanto o governo de José, no verso 54, diz que havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E José, meus irmãos, tornou-se tão poderoso, que quando o povo procurou o Faraó para pedir alimento, o Faraó disse: vocês voltem e conversem com José. Ele é o meu representante, está no verso 55. Eu acho importante a gente ter essa percepção, que Deus quer prosperar a nossa vida. Deus quer nos abençoar. Eu gosto, meus irmãos, de Isaías 61:7, quando diz assim: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Você sabe qual é o problema da gente pregar sobre prosperidade? É porque nós vivemos num tempo em que as pessoas pregam prosperidade, que você vai ser feliz nessa terra e você terá tudo dessa terra. Se você for fiel a Deus, nada vai te faltar, não vai te faltar saúde, não vai te faltar emprego, não vai te faltar dinheiro, não vai te faltar nada. Você vai governar aqui na terra, sendo muito próspero. Isso era uma visão do Velho Testamento. Na visão do Novo Testamento, o princípio continua. Deus quer a nossa prosperidade. Mas Deus define o que é prosperidade. Na verdade, a própria palavra prosperidade na Bíblia significa ter sempre. Então, quando a gente está falando de prosperidade, significa que Deus vai nos dar o que a gente precisa, vai nos dar o necessário. Ele mesmo falou, Jesus falou em Mateus 6, vocês ficam olhando as aves do céu, os lírios no campo, Pai cuida deles, vai cuidar de vocês. Meu irmão, a glória de Deus passa pela tua prosperidade, por você ter sempre. A glória de Deus está na tua vida quando você compra um carro, quando você compra uma casa, quando você passa no vestibular, quando você consegue passar naquele semestre da tua faculdade, quando você consegue entregar um trabalho. A glória de Deus se revela quando você consegue comprar uma boa roupa, consegue se vestir melhor. A glória de Deus se passa pela nossa prosperidade material, mas não essa prosperidade que é dita aí, que eu vou ter tudo que eu quero. E olha que quantas vezes Deus nos dá até mais do que nós precisamos.
Mas você tem que crer que Deus quer te fazer prosperar. Então quando você abrir um negócio, você tem que dizer: Deus, o Senhor vai me abençoar aqui. Eu vou estudar, eu vou aprender como é que é esse negócio, eu vou aprender a gerir esse negócio, eu vou aprender a gestão desse negócio, vou chamar pessoas competentes para trabalhar comigo. Você vai trabalhar de forma inteligente no teu negócio. Não é só colocar Deus resolve aí você vai fazer a tua parte, igual José, com sabedoria, buscando de Deus, lendo, aprendendo e crer, abrir esse negócio. É um salão de cabeleireiro, eu vou procurar que ser o melhor cabeleireiro que eu posso ser, porque Deus vai me abençoar. Olha, eu estou começando aqui nessa faculdade, eu vou ser o melhor aluno que eu posso ser aqui nessa faculdade, porque Deus vai me abençoar. Olha, eu estou fazendo esse investimento financeiro aqui, eu creio que Deus vai me abençoar nesse investimento financeiro melhor que Ele pode me abençoar. Então quando você começar um projeto, quando você começar uma ideia, quando você começar um sonho, creia que Deus vai te abençoar, mas você tem que colocar Ele em primeiro lugar. E você tem que entender que Deus não tem que te dar porque você está pedindo. Deus tem que te dar, e o que Ele te dá é da graça dEle, é misericórdia dEle. Mas você tem que acreditar em você, tem que acreditar no teu potencial, tem que acreditar que Deus quer te abençoar. José falou isso: olha, o segundo nome do meu filho é Efraim, porque Deus me fez prosperar nessa terra de aflição. Olha só, tanta aflição, mas ele sabia que Deus era com ele, e José teve mais do que o necessário. Então, meu irmão, nesse ano de 2021, olha para a tua vida não com otimismo, com fé. O otimismo também, o otimismo faz parte da nossa vida, né? Ser otimista, mas creia que Deus vai te abençoar. E quando as coisas derem errado, não diga: meu Deus, o que aconteceu? Não acusa Deus não, meu irmão. Olha para a situação, pede sabedoria a Deus, como José pedia, diga: Deus, me dá sabedoria para resolver isso aqui, eu vou fazer de novo, eu posso fazer de forma diferente, ou eu tenho que começar de outra forma. Meu irmão, não para, creia, avance, prospere, deixa Deus te abençoar, creia nisso. Eu gosto de Filipenses 4, 11 a 13, eu já preguei esse texto com você, quando diz lá, Paulo diz, né: sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Olha que bênção, meu irmão. Aqui nós temos o conceito de prosperidade, o ter sempre, o ter o necessário, saber que você pode passar por qualquer situação, boa ou ruim, e ser próspero ali, próspero de Deus, próspero do amor de Deus, próspero da paz de Deus. E essa atitude de fé, essa atitude de crer que Deus está com você, ela te ajuda inclusive a superar essas situações. Então levanta a tua cabeça em nome de Jesus, para de chorar, enxuga dos teus olhos essa lágrima, crê que Deus quer te abençoar aqui também, mas com a bênção que vem dEle, da mão dEle, da graça dEle, não porque você terminou, ou porque Deus tem alguma dívida para pagar para você. Então vá ao Senhor, mas creia no potencial que Ele te deu, na inteligência que Ele te deu, na habilidade que Ele te deu, na vocação que Ele te deu, no dom que Ele te deu. Coloca tudo isso nas mãos de Deus, aprenda a viver da melhor forma, faça cursos, aperfeiçoe-se no que você vai fazer, e deixa Deus contigo. Você vai ganhar 1 milhão, amém. Você vai ganhar 1000, amém. Mas creia que Deus vai te abençoar o tempo todo. Você vai ser próspero nesse ano de 2021. E sem dúvida, irmãos, a maior prosperidade pela qual a gente passa, né, é a prosperidade da salvação. E antes de falar dessa prosperidade da salvação, deixa eu só te lembrar uma coisa aí. Filipenses 3,13 diz assim: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo. Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo. Vê Efraim, vê Manassés e Efraim, nesse texto de Filipenses 3,13. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Manassés, estou resolvido com o meu passado, não vou deixar ele determinar o meu presente. A dor que me causaram não vai determinar o que eu sou hoje, o trauma, a ingratidão, a inveja. Esqueci, perdoei, estou resistindo ao diabo, me arrependi. Avançando para os que estão diante de mim. Está vendo, Efraim? A bênção de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus. E aí, meus irmãos, vivendo assim, a gente tem essa visão da eternidade, que é a maior prosperidade que o ser humano pode ter, a vida eterna. Ela não tem preço, ela foi de graça. A Bíblia diz que Jesus veio para morrer por pecadores igual eu e você, que não merecíamos Deus, tão pecadores que não podíamos chegar a Deus por nossos próprios esforços. A Bíblia diz que quando uma pessoa faz o bem, as pessoas não entendem muito isso na vida dos crentes,
ou dos discípulos de Jesus, quando a gente ensina a Bíblia, quando você faz o bem, quando uma pessoa faz o bem, que bom que ela faz o bem, é bom fazer o bem. Mas a Bíblia diz que quando eu faço o bem fora de Jesus, essas obras justas e de justiça que eu faço, elas são como trapos imundos, elas não têm valor para Deus, elas têm valor para as pessoas, para a sociedade, e é bênção. Mas como justiça própria para me levar para Deus, como justiça própria para Deus olhar para as minhas obras de justiça e me perdoar, elas não têm valor algum. A Bíblia diz que as únicas obras de justiça que valem para Deus são aquelas feitas em Cristo, porque eu faço com Ele para a glória dEle. Então é porque eu confio que nele está a minha salvação, nele está o meu perdão, eu faço as obras de justiça. Mas então não são as minhas obras de justiça que me salvam, é Jesus quem me salva, minha confiança está nele. Então, meu irmão, a maior prosperidade que a gente pode ter é essa. Eu sou pobre para chegar ao céu, eu sou pobre para ter o perdão de Deus, eu não tenho condições, eu sou falido espiritualmente, mas Deus, que é rico em misericórdia, rico em amor, que me amou, Ele enviou Cristo para pagar a dívida do meu pecado. Então hoje, nesse primeiro dia do ano, entrega a sua vida a Jesus, reconheça como teu Salvador e Senhor, vá a Ele e diga: Jesus, me perdoa, eu abro o meu coração, vem, entra na minha vida, estou arrependido dos meus pecados, me transforma, eu confio agora a minha vida ao Senhor. E quando você faz isso, você se torna rico em Cristo, próspero em Cristo, tanto que Deus vai cuidar de você aqui, mas a sua maior prosperidade, o seu maior valor estará porque o seu nome está escrito no livro da vida. Você já tem essa salvação? Você já tem a certeza que se você morrer hoje, você vai estar no céu? Se você não tem, você é muito pobre. Você pode ser a pessoa mais rica de Curitiba, você pode ser a pessoa mais rica da tua família, mas você é muito pobre. Por isso eu te convido hoje, arrependa dos teus pecados, vá a Jesus, confie na justiça de Jesus, deixe Jesus imputar essa justiça em você, arrependa-se, creia, convide para ser teu Salvador, faça isso agora. Seja rico para com Deus. Então, meu irmão, que Deus nos abençoe nesse primeiro domingo de 2021. Que você caminhe esperando 2021, resolvido com o passado, para eu poder seguir adiante. E agora eu sei que adiante eu tenho a bênção de Deus sobre mim, a presença de Deus sobre mim. Eu vou acreditar que Deus quer me abençoar, eu vou acreditar que Deus quer me abençoar com inteligência para eu ser o melhor que eu posso ser, com o que eu vou fazer, com meus projetos e sonhos para a glória de Deus, tá bom? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Grande é o nosso Deus, e é por isso que cantamos, é por isso que o adoramos. Louve a Ele com a gente. Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir. Treme com a sua voz, treme com a sua voz. Quão grande gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo, meio e fim, o começo, meio e fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai.
meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. E sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei quão grande é o meu Deus. Ô pessoal, acabando o culto aí, né? Que bom que você ficou até agora. Ainda tem restinhos aí da ceia do Senhor, da ceia, né? Ceia do Senhor não. Ainda tem restinhos da ceia, porque a ceia vai ser domingo que vem, tá? A ceia do Senhor aqui. Tem restinhos da ceia de dia 1º. Tem coisa boa aí. Depois, se quiser, pode dar um pouquinho para mim que eu aceito, tá bom? Mas não, come aí, faz uma janta gostosa. E meu irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te conduza em resolver o teu passado para seguir adiante. E que o Senhor te dê poder para você crer que Ele te colocou aqui para te abençoar, para você refletir a glória dEle e para você prosperar, para você ter sempre para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém. Semana de vitória, meu irmão. Paz de Jesus.